Pessoal, bem-vindos a mais um Talkanização, o podcast aqui da LIC. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que está muito em alta, inteligência artificial. Mas antes da gente começar, gente, e antes de eu apresentar aqui o convidado especial, não esqueçam a gente está em todas as plataformas de áudio. Então, se você está no Spotify, deixa seu curtido ali, que no Spotify tem como fazer isso. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, deixar seu like e seguir a LIC nas redes sociais, no Instagram ali seria LIC BR, tá bom, pessoal? Gente, hoje eu trouxe aqui o Guilherme para falar com a gente. E pra gente iniciar, gostaria que, Guilherme, você se apresentasse. Eu também não conheço o Guilherme, gente, tô conhecendo ele aqui com vocês. Então, Guilherme, se apresentasse, contasse um pouco da tua história e um pouco de quem é o Guilherme, o que o Guilherme faz hoje. Bacana, maravilha. Bruna, muito obrigado pelo convite, obrigado toda a família Lick. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E, bom, basicamente, trazendo aqui um resumo, né, sobre trajetória, essas coisas. E eu sou formado em Direito e advoguei sempre para startups, né? Então eu venho dessa parte do jurídico aí de startups. Então fui para Web3, né, para blockchain, né, e todo esse universo que a gente está inserido aí. No final de 2020, com meados de 2021, em que a gente criou o Web3 Club, né? O Web3 Club basicamente é um mix aí, né? A gente tem um braço de desenvolvimento de software focado em tecnologias blockchain, Web3, né? Enfim, e tecnologias aí principalmente, né, compatíveis com a EVM, né, a Ethereum Virtual Machine. E a gente também, né, tem um corpo de advogados em que a gente faz aí tanto o desenvolvimento de software como a parte regulatória, né, que, bom, a LIC, né, que conhece muito bem toda essa questão, né, da adequação regulatória dos tokens e dos ativos. Então a gente faz, né, desenvolve os smart contracts, né, os contratos inteligentes, e também faz ali o diálogo, né, a devida consulta a Comissão de Valores Imobiliários, né, toda a parte regulatória, e eu também, a gente tem um braço de educação, né, a Web3 Club, então a gente tem essas duas vertentes aí, e também estou vinculado a Live the Future, que é basicamente uma operação de mídia focada em trazer negócios para o Brasil, negócios de blockchain, Web3 para o Brasil, então são essas duas vertentes aí que eu estou envolvido. Legal. E como que tu começou assim nesse mercado? Como que tu entrou em contato com o Web 3.0 e nesse mercado em geral, né? Foi, bom, alguma coisa que apareceu? Porque normalmente quando a gente tá falando aqui, é muita gente que começou a investir em Bitcoin, começou a investir em Ethereum, não sabia o que era, depois adquiriu um conhecimento frente a isso e aí começou a se aprofundar em Web 3.0. Como é que tu entrou em contato com isso? Bacana, Bruno, excelente pergunta. Então, como eu tinha falado, né, eu vim aí da área jurídica, né, dessa parte de direito e inovação, né, advocacia para startups e tudo mais, e eu sempre fui muito ligado a essas novas tecnologias, então parte de venture capital ligado a startup, a parte de proteção de dados, parte regulatória. Um dos campos de curiosidade minha aí, há anos já, né, desde, enfim, 2019 aí pelo menos, em que eu já estudava, escrevia artigo, era focado em blockchain, né? Então, blockchain, desde uns 5 anos aí pelo menos, eu já, pelo menos, tinha algum dedinho ali, né? Algum nível de curiosidade ali, Bruna, em que eu tava estudando, tava entendendo o que é aquilo, tava tentando compreender, né? E no começo eu não era, eu não tenho assim, tô longe de ser uma pessoa, né, que seja um expert totalmente. Acho que hoje em dia é muito difícil alguém saber tudo que tem para saber aí de Web3 e blockchain, mas naquela época era algo muito mais complicado de entender, então já vinha ali estudando tokenização, né, lá em 2019, escrevi alguns artigos, enfim, sobre a parte regulatória, né, entendendo ali como que o direito ia lidar com essa questão aí dos smart contracts, né, porque tem uma relação muito forte, né, da tecnologia da blockchain com o que isso vai causar dentro do setor jurídico, né, na lógica contratual, dentre outras questões muito sensíveis, como a parte regulatória ali da CVM, né, da CVM no Brasil, né, a SEC nos Estados Unidos, né, a Securities Exchange Commission, né, então como que o órgão
órgão regulatório vai olhar para esses ativos, né? Porque o órgão regulatório ele está acostumado a olhar para aquilo que entra ali no Howey Test, né? Como um valor mobiliário. E aí no caso do Bitcoin, do Ethereum, né? Dos ativos na blockchain, isso é como se fosse um ornitorrinco, né? As pessoas não entendem o que é, né? Tem pé de pato, tem pelo, mas no final das contas não é um pato, enfim, não é um peixe, né? Tem nadadeira, então as pessoas ficam ali tentando compreender o que esse monstro de sete cabeças, como enquadrar isso dentro dos conceitos jurídicos. Então eu foi a partir disso, né? A partir dessa ótica, vamos dizer assim, que eu comecei a entrar em Web3, em blockchain. Então, e aí fui só entrando mais nesse rabbit hole aí, né? Legal. E antes até da gente entrar, né, no tema mais inteligência artificial e Web 3.0, eu fiquei curiosa, porque eu tenho um monte de amigo advogado. E assim, Brasil, advogado tem a cada esquina, né? Como que tu acha que a inteligência artificial, Web 3.0, tende a impactar esse mercado? A gente tende a ver não diria uma demissão, né? Porque o mercado de trabalho se adapta, mas a gente tende a ver cada vez menos advogados e mais substituídos pela inteligência artificial? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, eu vou te falar que, na minha visão, tá? A gente tende a olhar, né, inteligência artificial e Web3 como tecnologias distintas, mas hoje em dia, eu tenho uma visão que eu jogo a inteligência artificial, né, essa inteligência artificial generativa que a gente está começando a ver mais aí, dentro desse balaio aí do que o pessoal chama de Web3, porque as coisas, no final das contas, vão ser muito complementares. Mas, voltando à sua pergunta, a minha visão é a seguinte, tá? Blockchain Web3 está criando uma nova categoria, tá? Aí fazendo a separação aí, né? Blockchain Web3 está criando uma categoria de novos advogados focados em regulatório, tá? Então, eu acho que, assim, principalmente aqui, tá? Eu acho que a parte principal é a galera, né, criando uma categoria nova de advogados, tá? Então, hoje em dia, por exemplo, a pessoa, né, uma organização vai criar um token, né? E aí, né, a gente sabe que a gente precisa contratar desenvolvedores para fazer ele criar os contratos inteligentes, para criar toda a lógica, até uma lógica de mercado, e aí até uma questão mais de marketing até, né, como que a gente vai levar isso pro mercado, mas a parte tecnológica de criação dos tokens, de criação dos smart contracts, isso é tudo, né, um desenvolvedor aí com conhecimentos em Solidity, em outras linguagens aí de desenvolvimento em blockchain. E aí, só que existe um problema, é que esse token ele precisa ser um token que seja, sob a ótica regulatória, um token lícito. E aí hoje a gente está começando a ver mais e mais, né? Eu sou sócio de um eu mesmo estou me tornando mais e mais esse tipo de profissional, mas o Afonso, que é meu sócio, ele é uma pessoa que hoje ele detém um conhecimento bem aprofundado de contratos inteligentes e do jurídico regulatório. E essa é uma categoria de advogado que realmente precisa de uma especialização muito grande. Tá? Então, para mim, assim, eu acho que esse é o maior impacto, tá, dentro do setor jurídico, tá? É essa nova categoria de advogados e também o estudo da lógica do funcionamento de smart contracts por causa da questão da autoexecuibilidade dos smart contracts e quais os impactos disso para contratos jurídicos, né? Existe uma diferença entre um contrato jurídico e um contrato inteligente, né? Só que existe uma analogia muito grande quando a gente traz esses dois tipos de contrato para dentro do direito, e o maior impacto é essa questão da autoexecuibilidade ali, né? Do contrato inteligente, né? Então isso tem um impacto grande dentro do direito, isso está sendo muito estudado dentro do setor jurídico. Agora, a inteligência artificial, né? Aí agora, né, a outra parte da pergunta. A inteligência artificial, ela, na verdade, assim, colocar em palavras bem nítidas, né? Trazendo, né, sem exagero nenhum, e aí não é só no direito, não é para medicina, para contabilidade, para muitas profissões, aí eu coloco assim, como um rolo compressor mesmo, um rolo compressor. Então você tem ali dentro da programação, por exemplo, né, o que vai ficar muito claro é que isso vai tirar, por exemplo, né, a necessidade de vários programadores júniores, de estagiários, e você vai ter um sênior, por exemplo, conseguindo lidar com muito mais demanda, porque o cara fica muito mais eficiente com chat GPT da vida, dentre outras coisas, né, esses modelos de linguagem ali que você simplesmente consegue se alavancar de maneira absurda.
absurda. E para mim, no setor jurídico, mesma coisa, né? Você tem ali uma eliminação ao longo do tempo da necessidade de pessoas que vão executar determinadas demandas que vão ser absorvidas por um modelo de linguagem, como o caso do ChatGPT, né? Então, do estagiário ao advogado júnior ali, você tem uma grande quantidade de profissionais, né? Você tem uma grande quantidade de profissionais que são necessários para fazer esses trabalhos que não são tão aprofundados, né? Tanto tecnicamente como precisando de um network ali, a parte de negociação com o cliente e tal. Você tem uma certa camada de serviços que vão ser totalmente absorvidos pelo modelo de linguagem, pelo ChatGPT da vida, esse tipo de coisa. Então, assim, é um rolo compressor, sem exagero nenhum. Eu tava vendo até uma matéria comentando um pouco mais sobre isso hoje de manhã, sobre as funções que o ChatGPT vai absorver, né? Mas eu gostei bastante da maneira da gente falar, né? Rolo compressor, porque de fato é. Total. E agora entrando um pouquinho mais no tema, né? Como que a inteligência artificial ela já vem impactando e vai impactar ainda, né? O Web 3.0 como um todo, assim. Bacana. Esse tema aí é muito interessante. Eu acho que até um conceito interessante aqui, que é um conceito do Peter Thiel, né? O Peter Thiel, fundador do PayPal, investidor do Facebook, grande venture capitalist aí um dos maiores do mundo aí, em que ele fala o seguinte: Web3 e blockchain são tecnologias por natureza descentralizadoras, tá? Em que você, principalmente nessa questão aí da custódia dos ativos e tudo mais, você dá a possibilidade dos indivíduos custodiarem os seus ativos digitais, não só o seu dinheiro digital, em que você não depende mais ali de uma instituição intermediária, um ente centralizado, como é o caso de bancos, dentre outros aí. Então é uma tecnologia que, por natureza, ela é descentralizadora. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando aí, por natureza, né, dessa inteligência artificial generativa que a gente está vendo, de uma tecnologia, por natureza, centralizadora, né? Então você tem uma dicotomia aí, que é bom a gente trazer isso, né? E aí como que elas se misturam, né? Como é que isso tudo se imiscui, né? E aí, trazendo até agora ferramentas e funcionalidades e ajudas que a própria Web3, né, e blockchain pode levar para a inteligência artificial, casos práticos agora, né? Tem algumas questões muito importantes, né? No caso, assim, inteligência artificial, por exemplo, né, a gente está vendo mais e mais, trazendo um caso de uso agora, né? Inteligência artificial, né, gerando essa quantidade enorme de deepfakes, de fake news, né, enfim, coisas que a gente não sabe e vai começar a ver mais e mais coisas que a gente não sabe dizer se foi um ser humano que produziu, né? Então, assim, esses dias, Bruno, eu tava, não sei se você chegou a ver, né, música do Drake, né, o rapper americano Drake, que não foi o Drake que fez, só que você olha e vê, cara, que isso, é o Drake que tá cantando, só que não, foi feito utilizando ali, né, um software, né, de inteligência artificial que você consegue clonar a voz, né, que você consegue treinar esse software com vozes e você criar isso, né, ali na hora você cria. Então isso foi criado, né, utilizaram esse software para fazer uma voz do Drake e criaram uma música totalmente nova com a voz do Drake. Mesma coisa, o Midjourney, que é um aplicativo que cria ali imagens do zero e você viu ali fotos do Papa, né, fotos do Papa utilizando a Balenciaga, né, que é aquela marca de roupa super, né, hypada e tal. Você tinha foto ali do Donald Trump sendo preso nos Estados Unidos, né? E isso vai acontecer mais e mais. Você imagina na próxima eleição, né, brasileira, como que isso vai ser. Então, só que aí a gente para pensar o seguinte, isso vai criar um problema absurdo. É um problema absurdo de necessidade de você verificar aquele conteúdo. E aí, né, qual que é a tecnologia que traz esse tipo de solução hoje, que a gente conhece, que tem a maior eficácia de comprovar que aquilo ali que você está vendo realmente é aquilo, que aquele arquivo digital, né, aquele ativo digital realmente é aquilo, que aquilo ali é único? É a tecnologia blockchain. Então, a blockchain ela vai trazer aí um valor absurdo quando a gente está falando de autenticação. Autenticação de arquivos, de imagens, né? Enfim, de vídeos, para dizer que aquilo ali realmente foi, por exemplo, produzido. É um discurso feito, que não tem manipulação, por exemplo, de determinado político, que aquilo ali realmente está validado pela blockchain. Isso aí, por exemplo, trazendo até, né, para a parte eleitoral. Você imagina aí
aí daqui a pouco, né? As eleições brasileiras, em que você tem uma quantidade enorme de deepfakes ali de um político que o cara tá dizendo uma coisa, mas na verdade não é ele. Na verdade foi criado por um vídeo. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer com muito mais frequência e com muito mais realismo, né? Vai ser muito mais difícil a gente distinguir o que é real do que é fake, né? Do que é gerado por inteligência artificial. Então isso aí é um modo como o Web3 e blockchain auxilia e soluciona esse problema que é criado pela inteligência artificial. Agora, olha só uma outra coisa muito louca. Trazendo agora a Web3, tá? Na verdade, trazendo a Web3 aqui, né, e tecnologia blockchain como uma camada de interação financeira para robôs. Olha isso. Não sei se você chegou a ouvir falar nessas últimas semanas de um negócio chamado AutoGPT. Chegou a ouvir falar nisso, Bruno? Não ouvi falar. AutoGPT é basicamente, né, criar ali um software, né, um script em Python, né, aquela linguagem de programação em que a pessoa baixa no computador e roda ali um comando que você consegue criar uma conexão você usa a API, né, do OpenAI, do ChatGPT, e você dá um comando, um objetivo, né, você dá um objetivo, só uma coisa, você fala assim, eu quero que você seja um grande investidor em criptomoedas, e basicamente você dá esse objetivo e o robô ele entra num loop eterno ali, né, ele começa a fazer pergunta para si mesmo e vai lá no ChatGPT, vai na internet, fica buscando informação e fica no loop eterno. Você dá não é, por exemplo, né, no ChatGPT que você precisa o tempo todo ficar pedindo, fazendo perguntas pro ChatGPT. Nesse caso aqui, o robô ele se auto-faz perguntas eternamente para atingir um objetivo, né? Então, vamos supor que você dê um objetivo ali, né? Por exemplo, crie você vai virar um robô de investimentos, né? Procure os melhores investimentos em criptomoedas que existem na internet. E você dá esse objetivo para esse robô, né? Que está ali utilizando inteligência artificial generativa, e ele vai simplesmente tocar a vida dele sozinho ali, né? Tocar a vida dele, fazer o que esse objetivo específico, né? Esse objetivo geral que você deu para ele, só que ele precisa ali de uma camada, né, de interação com os smart contracts e com criptomoedas. Então a partir disso você integra, cria uma outra camada de contratos inteligentes, né, ou seja, um sistema bancário para robô. Um sistema bancário para robô poder comprar e vender ativos virtuais na internet. Então, esse é um próximo passo, por exemplo, você dá ali um objetivo, por exemplo, de um robô criar um site. Né? Esse robô ele vai precisar, por exemplo, para criar um site, para criar uma conta em um servidor, para comprar ali, né, para poder criar um site, ele vai precisar de um servidor, vai precisar comprar ali espaço no servidor e tudo mais, e você vai precisar de um sistema bancário para fazer isso. Só que hoje em dia, você precisa, por exemplo, você vai criar uma conta bancária, o robô ele precisa entrar fazer o KYC, né, o Know Your Customer ali, né, para o banco saber que aquilo ali é um ser humano que está por trás daquilo. No caso ali da MetaMask, de uma carteira, de uma wallet, você não tem isso. Então a gente está criando aqui um sistema bancário para robôs, né? Então são dois exemplos muito interessantes. Por exemplo, aqui trazendo um outro exemplo de interação de Web3 com inteligência artificial. Mais um aqui só. A capacidade da gente, das pessoas, dos desenvolvedores terem a capacidade de criar smart contracts com muito mais rapidez, porque você usa ali o ChatGPT para fazer isso. Um desenvolvedor, ele, por exemplo, ele vai... um desenvolvedor experiente, né? Vamos dizer assim. O cara vai utilizar o ChatGPT para criar ali o contrato inteligente, ele vai auditar aquilo, ele vai ver se aquilo ali realmente está correto, eventualmente olhar se tem um bug ou outro, e beleza, o cara cria de uma maneira muito mais rápida esse smart contract e, por consequência, esse ativo digital, né, que vai ser um token. E aí também você tem uma possibilidade de... Né, hoje, por exemplo, você vai criar um token, você precisa de uma auditoria desses smart contracts. Né? Então, uma firma que seja especialista em fazer auditoria, né, um senior developer ali, um engenheiro de segurança que seja especialista em fazer isso e vai auditar os contratos inteligentes para não ter nenhum exploit. E hoje você pode fazer isso, né? Isso está começando a ser mais e mais comum, a pessoa utilizar um ChatGPT para fazer essa auditoria. Só que aí também você tem o outro lado, né? Evidentemente, um hacker, né? Alguém que vai utilizar o ChatGPT para ver se determinados smart contracts tem ali um bug, um exploit para ser explorado. Então você tem os dois lados da moeda, então por isso que você vai precisar ser muito mais cuidadoso agora, hoje em dia, na parte de desenvolver smart contracts. Você vai ter um cara do outro lado que vai ter muito mais facilidade para detectar se existe um bug naquele smart contract. Nossa, bom, de tudo tem dois lados, né? E até falando de dois lados, tu mencionou no primeiro exemplo justamente os fakes, né? A gente sabe que hoje na internet tá cheio de fake. Eu, por exemplo, tenho fake pra lá e pra cá e as pessoas
sempre me mandam mensagem ali falando sobre isso. E também a forma da gente verificar isso através da blockchain. Mas aí vem a questão, né? Tudo bem, em qual parte do processo você acha que a gente tá? Porque ou a gente teria que sair de uma rede social e entrar em outra rede social que tem essa verificação e vai demorar para fazer a migração, ou, de certa forma, o Facebook vai encontrar alguma maneira, e falando de Instagram aqui, vai encontrar alguma maneira de implementar isso dentro da sua plataforma. Como que tu acha, assim, que isso aconteceria? E em que parte tu acha que a gente tá? Da gente conseguir verificar o conteúdo, enfim, isso ser adotado, né? Isso vai ser assim, até interessante falar, trazer até um ponto que é o seguinte: o uso de inteligência artificial generativa, né, e o advento disso, as pessoas vão usar com mais e mais frequência, né, o OpenAI, né, essa IA aberta aí para as pessoas utilizarem, né, isso vai aumentar exponencialmente a necessidade do uso de blockchain, tá? Então, assim, inteligência artificial generativa é uma tecnologia que aumenta exponencialmente a necessidade de blockchain, porque você precisa de segurança, de transparência e de verificação das coisas. Então, é até engraçado, né? Porque, assim, existe um negócio chamado teoria da internet morta, não sei se você já ouviu falar nisso, que há anos atrás, né, desenvolvedores ali, enfim, uma pessoa anônima, num fórum da Deep Web, né, o cara fez uma teoria ali de que ao longo do tempo, a maior parte do conteúdo, tá? A maior parte das interações dentro da internet e do conteúdo não vão ser feitas por seres humanos. A partir de determinado momento, né, a maior parte, né, sei lá, 80% do conteúdo produzido na internet é produzido por inteligência artificial, é produzido por bot, né? Então a maior parte das contas no social media ali, por exemplo, vão ser bot, né? E isso hoje a gente vê no Instagram, no Twitter, que isso está se concretizando, a quantidade de bot, a quantidade de fake, né? Eu mesmo vou lá, crio um stories, você tem um monte de conta fake interagindo comigo. Você tem um monte de conta fake me adicionando no Instagram. Então, eu acho que a gente tá chegando realmente, né, tá se aproximando mais e mais dessa internet morta, entre aspas, em que a maior parte da produção de conteúdo dos usuários da internet, na verdade, são robôs. Então, e aí, assim... Dá um medo. Oi? Isso dá um medo, né? Dá um certo medo, com certeza. É sombrio, né? É um negócio de certa forma sombrio, mas isso está se concretizando de certa maneira. E aí, assim, desde o ano passado, eu acho que assim, final do passado explodiu, né? Essa questão aí do uso de inteligência artificial, foto, né, que é gerada ali, você vê, cara, é igual, você acha que realmente é a pessoa X, é voz agora que, cara, que isso, é igual a voz do cantor tal, do político tal. Então, a gente teve um gráfico que ele deu uma subida muito grande nesse... Foi um negócio abrupto, né? E assim, é como se fosse uma voadora, né? Uma pessoa chegando de voadora, de 2 pés na porta ali, que chega do nada. E a gente tá começando a aprender a lidar com isso. E isso vai ser, assim, gradual, só que o mais rápido possível. Você tem ali o Elon Musk que comprou o Twitter para exatamente criar interações do Twitter com blockchain, né, criar wallet, enfim, dentre outras coisas. Então, até um negócio que o Vitalik Buterin, né, o criador da Ethereum e tal, que ele ficou... Uma das coisas que ele mais disse em conferências do ano passado foi que talvez a maior aplicação a gente tá falando muito de DeFi, né, de Decentralized Finance e tal, né, mas o próximo grande use case aí de blockchain é rede social. Então, a gente vai ver, com certeza. Você teve o Instagram entrando no ano passado em NFT, só que aí você teve uma retirada aí, né, do Instagram saindo um pouco disso, mas você tem o Twitter entrando nisso com força. Você tem o Reddit, que é uma rede social muito utilizada nos Estados Unidos, não tanto utilizada aqui no Brasil, que entrou com tudo em Web3 no ano passado, e a gente vai ver mais e mais isso ao longo dos próximos anos, e assim, uma das maiores justificativas disso é a necessidade de você comprovar que aquele usuário realmente é aquele usuário, de você vincular aquele usuário a uma wallet, porque as coisas estão caminhando em uma direção em que a necessidade disso ela vai ser só aumentando. E as grandes empresas de rede social, por exemplo, Facebook, que entrou e saiu, já estão passos à frente nisso do que a gente, meros mortais, né? Então eles com certeza já estão olhando isso e já estão andando para isso. E até falando um pouquinho mais dessa questão de segurança, de que forma as
as inteligências artificiais já estão assim sendo utilizadas para melhorar a segurança dos ativos digitais e também nessa questão, né, se referindo principalmente à parte ali da infraestrutura do blockchain por trás? Eu acho que assim, eu querendo ou não mencionei um pouco disso, mas são dois lados da moeda totalmente, né? Porque hoje, da mesma maneira que você tem o white hat, né? Que é aquele hacker do bem, você tem o hacker do mal, né? A pessoa que vai ficar ali tentando fazer o exploit do smart contract para roubar milhões de dólares ali em recursos. Então, mais e mais você vai ter a utilização de inteligência artificial generativa para fazer a auditoria do código, né? Você fazer isso para você ficar verificando se existe algum tipo de bug, algum tipo de possibilidade de exploit ali. Então, acho que isso de uma maneira mais e mais automatizada ali, você conseguir utilizar ali, né, aqueles frameworks para, por meio, né, do robô, você saber se existe um exploit ali, né? E aí, pô, os desenvolvedores utilizando isso de uma maneira, as pessoas vão conseguir criar mais e mais smart contracts usando mais e mais ferramentas que vão conseguir, né, verificar se existe ali um exploit, existe ali um bug, de uma maneira mais segura, né? Porque, assim, um robô, ele consegue fazer uma auditoria em smart contracts com muito mais eficácia do que um ser humano. Só que o robô, ele também consegue fazer auditoria nos smart contracts para fazer um exploit nesses smart contracts com muito mais eficácia do que um hacker ali que iria fazer isso, né? Então, assim, para mim, são dois lados da moeda muito evidentes e a gente precisa utilizar essas tecnologias, né, na auditoria prévia ali para que não exista nenhum tipo de possibilidade de um hacker utilizar isso para o mal, né? Então, assim, acho que essa é uma visão minha aí. Quando o tema é inteligência artificial, como eu falei ali, a gente deu uma questão no direito, mas eu acho que o que mais está sendo discutido e o que mais assusta as pessoas é justamente esse poder da inteligência artificial de substituir, né? Substituir os humanos em diversas questões. E também em questões de segurança, substituir uma pessoa para fingir a voz da pessoa, substituir uma pessoa para produzir um conteúdo e roubar outra, se passar por roubar a identidade da pessoa, e nesses sentidos. Mas, assim, como que tu acha que a gente tende a ver essa transição do mercado como um todo? Porque muita gente acha que o mundo vai acabar, assim, grosso modo, que o mundo vai acabar e a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Mas como que tu acha que a gente tende a ver a consolidação, assim, desse mercado, a adaptação da sociedade frente a esse mercado? E também, como que tu vê esse futuro, assim? Porque, na minha visão, ainda tá muito borrado, ainda tá muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe direito como vai ser estabelecidas essas mudanças. Mas eu também não tô muito inserida nesse mercado. Como até em questões de substituição. Tem muita gente que argumenta que a AI pode substituir as pessoas como melhores tomadoras de decisões e investimento, como tu comentou um pouco ali do robozinho. Em geral, assim, como que tu acha que a gente tende a ver essa mudança, essa consolidação? Olha, Bruna, eu vou trazer aqui de novo uma analogia aqui. Eu acho que vai dar para compreender bem aqui o que a gente vai ver nos próximos anos. Dos anos 2000, você lembra mais ou menos como que era a nossa... Eu, por exemplo, eu tinha, sei lá, eu devia ter uns 6 anos naquela época lá. Qual ano tu nasceu? Eu nasci em 94, será que eu tinha uns 6 anos? Tinha 6 anos. Tinha 6. Uns anos 2000 tinha 6, mas você tinha 7? Não, eu sou de 2000. Nasci em Ah, 2000. não. Pois é, então você nasceu em 2000, você não viu, não teve essa oportunidade ali. Mas qual que é a questão, né? Naquela época, cara, a gente, a pessoa ia pro trabalho, voltava para casa e beleza, né? Era naquele momento ali que chegava em casa, a pessoa acessava o computador, né? Então não tinha smartphone e tal. Aí beleza. Quando você compara anos 2000 com anos 2010, né? Ali em 2010, né? Você já tem uma mudança absurda do cenário, você já tem ali, né, as pessoas ali com smartphone, né? Enfim, começando a ter uma revolução maior do social media, você já tem um iniciozinho ali de... ali em 2010 já começa ali realmente a ficar muito evidente a revolução que plataformas de mídias sociais e smartphone iriam ocasionar para a sociedade. Aí beleza. Quem não lembra do Messenger? Quem não lembra do MSN, do Messenger, do Orkut? Pois é, exatamente. Aí quando você pega dos anos 2000, tá? E aí de 2000 para 2010, você tem ali realmente esse impacto que aí você começa a colocar mais ali um pouco, inserir mais essa questão do aumento da velocidade da internet, 3G entrando em cena. Aí você tem o iPhone que foi inventado ali em 2006, e a partir disso começa, né, a entrar muito a questão do smartphone e tal. Aí beleza, a partir
partir de 2010 para 2020, mesma coisa. A mudança foi absurda, porque as pessoas têm muito mais capacidade, né, com a internet muito mais rápida. Você tem ali na 3G em 2010, a gente já está no 5G, né? Então você tem ali, por exemplo, um smartphone que hoje em dia é muito mais capaz de fazer muito mais coisa, com muito mais velocidade. Todo mundo com Instagram, com rede social, assim, o impacto da rede social na vida das pessoas hoje é muito maior do que em 2010. Em 2020 você já tem, por exemplo, blockchain, criptomoeda entrando com muito mais força, né? Claro que isso só tende a aumentar nessa questão desse uso de tecnologias distribuídas, como é o caso da blockchain e tudo mais. Então hoje a gente tem um cenário, esse cenário X, que é 2020, né, em que em 2010 era muito diferente, né? Hoje em dia está muito mais avançado, as coisas são muito mais rápidas que 2010. Né? Então você pega a mudança de 2000, do ano 2000 para 2010, absurdo. Mudança de 2010 para 2020, absurdo. E o que a gente vai ver de 2020 para 2030, eu acho que vai ser assim, muito maior do que o que a gente viu. É exponencial, né? As mudanças são cada vez mais exponenciais. Vai ser absurdo, cara. Vai ser absurdo que a gente vai ser absurdo. Não, sim, de fato. E não tem como a gente prever, né? É como eu falo, não tem como a gente saber exatamente o que vai acontecer, porque ninguém sabe, ninguém tem como prever. Eu acho que assim, o que eu acho que deve acontecer tem um lado muito negativo, tá? Que é assim, essa mudança muito abrupta das coisas. Você tem um status quo que muda de uma maneira assim, que as pessoas estão, tá todo mundo, tipo, a gente, por exemplo, a gente tá no 1% da galera que tá ligada nas coisas que tá acontecendo, tal, blockchain, Web3. Só que o resto das pessoas, você tem, cara, o pessoal tá fazendo, né, as suas coisas ali, né, tá? Enfim, fazendo as suas, né, trabalhando nas suas profissões e tudo mais, fazendo as coisas do jeito que sempre foi feito. E aí vai chegar um momento e um ponto de inflexão que as pessoas vão olhar em volta e vão ver que, cara, muita coisa mudou e elas precisam se reeducarem. E quando esse ponto chegar, que as pessoas vão olhar em volta e vão ficar assustadas, né? E que vão ver, cara, eu preciso mudar algumas coisas no jeito com que eu faço as coisas aqui na minha profissão, senão eu tô lascado. E quando isso chegar, isso vai ter um problema, eu diria, social e educacional, cara. Pois é, gente, é isso. O que a gente pode fazer agora é estar atualizado e já ver como a gente pode implementar essas ferramentas para aumentar a nossa performance e também para tudo, né? Na verdade, as ferramentas são para tudo ao nosso redor. Então, acho que é basicamente isso, porque também não adianta ficar ansioso e tentar prever o futuro, porque não vai dar certo, porque não tem muito o que tu fazer para acertar, né? E até pra gente encaminhar aqui, a gente tem uma última perguntinha para ti, Guilherme, que é como que tu acha que esse número crescente, né, de interesse em ativos digitais, como que tu acha que a inteligência artificial pode ajudar na ponta e a tornar esses ativos mais acessíveis, os ativos digitais? Olha, eu acho que uma coisa interessante foi até o que eu disse, né, cara, é aquela questão de você ter a possibilidade, e aí eu não sei o que isso vai ocasionar no final das contas, tá? Mas, assim, a longo prazo, porque as pessoas vão colocar robôs, igual eu tinha falado, robôs autônomos, né, que estão ali powered by ChatGPT, esses negócios da vida, vão dar só um objetivo, faça isso e seja muito bom nisso, e aí você vai ter robôs fazendo investimento de maneira autônoma, né, com uma wallet ali por trás, né, comprando e vendendo ativo de uma maneira totalmente autônoma, usando a MetaMask, uma wallet ali, né, em um mercado descentralizado que é o DeFi. Você não vai ter um trader, vai ter não vai ser igual antes, né? Você vai ter robôs ali comprando e vendendo ativos e fazendo isso de uma maneira totalmente autônoma, né? Você dá um objetivo, ele vai lá e faz isso, e simplesmente faz isso e fica fazendo isso. E eu não sei o que vai acontecer a partir disso, eu não sei aonde isso vai chegar e qual vai ser o impacto disso pro mercado, tá? Mas eu vejo isso, eu enxergo isso. Um outro lado é a educação, porque assim, eu acho que a coisa vai ficar muito mais acessível, né, do lado da educação para as pessoas, por exemplo. Você tem ali, né, cara, uma pessoa que quer investir em tal ativo, ela pega todas as informações sobre aquele ativo, joga no ChatGPT e fala, me explique isso como se eu fosse uma criança de 5 anos. E ele vai lá e dá uma explicação para qualquer pessoa que tem um cérebro do tamanho da ervilha para entender como que funciona determinada criptomoeda, por exemplo, né? Então eu acho que do lado da educação, a IA generativa, ela traz uma ajuda bastante interessante. Eu colocaria esses dois pontos aí bem
interessantes aí para essa pergunta que você fez. E de fato, assim, nessa matéria que eu estava vendo hoje, aparecia até o chat. Era uma matéria sobre os benefícios de utilizar o chat GTP, né? E aí um deles era tipo, você tem seu próprio professor, pergunte qualquer coisa para ele, vai te ajudar. E aí diversos outros, né? Tinha até, você tem o seu coach motivacional, peça para ele te mandar mensagem todos os dias te motivando, sabe? Umas coisas assim. E aparecia ali, enfim, como se fosse realmente uma assistente pessoal, até para cuidar da agenda e entre outras coisas. Se a gente vai se aprofundando, a gente vai ficar cada vez mais assustado, porque ele vai ser a tua secretária, o teu planejador financeiro, o teu contador, o teu, enfim, tudo ao mesmo tempo, né, em um único Pois é, comando. Bruna, o sistema educacional ele vai virar de cabeça para baixo. De fato. E vai ter que, né, até não tem outra saída. Por que tu acha isso? Tu acha que as pessoas vão ser cada vez mais ensinadas por robôs? Com certeza. Você imagina só, né? A possibilidade das pessoas serem mais e mais autodidatas, né? Fica absurdo. Porque, assim, hoje em dia a pessoa, por exemplo, vai aprender a desenvolver smart contracts, né? Ou a desenvolver código. A pessoa pode viver a vida dela ali aprendendo dentro do ChatGPT, por exemplo, né? Claro que você precisa de uma... Por exemplo, né? Vamos supor, né? Vamos dizer... Eu ia até falar um negócio que ia contrapor o que eu tava falando, que é, mas a pessoa precisa de um método para fazer isso, né? A pessoa vai precisar de um método educacional. Mas aí você vai lá no ChatGPT e coloca, construa para mim um método educacional para que eu siga, para eu aprender aqui, tipo, passo a passo, né? Não é só a pessoa igual um maluco ali no ChatGPT e sair aprendendo. Não, ela precisa de um método educacional. Só que ela pode ir lá no ChatGPT e pedir, me dê um método educacional para fazer isso. Então você imagina, né? Então até professor, né? Quando eu falei, a pessoa vai ter o seu secretária, seu planejador, o seu professor, vai ter tudo em um. Só não nem consigo pensar aqui o que essa pessoa não vai ter. Pois é, Bruna, não dá para fazer assim previsões totalmente específicas do que vai acontecer exatamente, mas vai ser, para mim, o maior impacto da história da humanidade vai ser isso aqui que a gente vai ver. Também concordo, porque só de tu olhar as coisas que a inteligência artificial faz, tu já começa a assumir isso, já começa a entender que de fato está na hora de tu estudar e ver o que está acontecendo. É bizarro. Mas, Guilherme, queria agradecer muito pela tua participação. Queria que tu contasse aqui pra gente onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode buscar mais informações. Tu falou um pouquinho do braço educacional, onde que a gente pode buscar, né, encontrar mais informações sobre o assunto. E lembrar que pro pessoal, antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like, seguir a Leak nas redes sociais, no Instagram LeakBR, se inscrever no canal do YouTube. E o meu Instagram, pra quem quiser aqui também, é Bruna Beans. E cuidado com os fakes, que a gente já falou deles aqui bastante para tudo que é canto. Mas nos conta aí, Guilherme, onde que a gente te encontra e mais informações? Maravilha, Bruna. Bom, eu tô no LinkedIn, Guilherme Depp, só procurar lá, né? As nossas redes sociais corporativas também. Então, Web3 Club, só procurar lá, é Web3 Club. Live the Future, mesma coisa, né? No Instagram, @Web3_Club, @The Future, né? Viva o futuro. E o nosso braço de desenvolvimento é @Omnes, OMNES, Omnes Blockchain. Legal, ótimo. Guilherme, novamente, muito obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. E, pessoal, até o próximo, né? Tokenização. Um beijo a todos. Valeu, pessoal.